Olá, eu sou a Daniela do Bibliotecária Leitora e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Robin Williams, a biografia, escrito por Emily Herbert, lançado por Universo dos Livros. Bom, eu comprei esse livro por culpa da Jéssica, do Hora da Leitura. Ela fez uma resenha muito legal sobre esse livro, eu fiquei muito emocionada com a resenha dela e acabei comprando. Bom, todo mundo já sabe que Robin Williams, ele faleceu já faz um ano, né, no dia 11 de agosto do ano passado, de 2014. E o modo como ele veio a falecer foi muito triste, foi muito chocante para todo mundo. Eu acredito que o público não sabia, né, tudo que ele estava passando. E acabaram estranhando, né, toda a situação, né? Como assim Robin Williams estava com depressão e ele, enfim, eles achavam até mesmo que ele estava começando com mal de Parkinson e como que ele estava numa situação financeira ruim, como assim? Ele é um ator famoso de Hollywood. Pois é, né? E aqui nesse livro, a autora, ela vai descrever todo o percurso do Robin Williams até ele virar esse ator super famoso. Não foi uma coisa muito fácil, na verdade foi um processo bem difícil. E só que assim, quando eu comecei a ler esse livro, eu publiquei no Instagram a foto dele e falando algumas coisas, que no comecinho eu não tinha curtido tanto o livro, né? E as pessoas me perguntaram por quê. Porque ela começa o livro colocando pra gente algumas homenagens que alguns amigos, alguns famosos fizeram nas redes sociais. E isso eu achei, assim, um pouco cansativo, porque são 5 páginas de pessoas falando praticamente a mesma coisa, né? Estou em choque, ele era uma ótima pessoa e eu tô fazendo um minuto de silêncio e sabe, enfim, eu sei que cada um expressou a sua dor ali e tal, mas eu acho que a autora poderia ter enxugado, mas assim, enxuto, um pouco essas homenagens, porque, enfim, eu não sei, tudo bem, eu também não sou muito conhecedora do assunto celebridade, mas tem pessoas aqui que, assim, tipo, eu nunca ouvi falar na minha vida, sabe? E eu achei bem desnecessário. Aí no primeiro capítulo, ela vai falar um pouco sobre como que ele foi encontrado, não exatamente como ele foi encontrado, né? Enfim, eu espero que vocês me entendam no sentido mórbido. Eles não contaram exatamente como ele foi encontrado, mas eles contaram, foram descrevendo como que a polícia o encontrou, como que a esposa dele o encontrou, enfim, e tudo isso aí. E eu achei assim, bem desnecessário. Ficou algo muito, sei, eu acho que ela queria meio que chocar a gente, mas de uma forma errada. Não sei, eu não gostei do primeiro capítulo. Eu achei muito desnecessário, muito cansativo, muito repetitivo. Mas enfim, a partir do capítulo 2, aí já começou a melhorar um pouco a história. Porque aí começou realmente a contar sobre a vida dele, né? Então ela vai contar que ele foi um garoto muito retraído, a família dele não dava muita bola pra ele, ele tinha pais muito ricos, muito, muito, muito ricos. A mãe dele era muito rica, só que não dava tanta atenção pra ele. O pai, por ser muito rico, ele tinha que trabalhar muito, então mal ficava na casa e ele não tinha muito contato com o pai. Com os irmãos, ele não tinha um relacionamento tão bom assim, né? Era uma coisa um pouco mais solitária. E na escola também ele não foi dos alunos mais populares. Ele praticava um bullying com ele, né? Então, para ele fugir um pouco do bullying, ele acabou fazendo várias piadas e tal. Então ele começou a chamar a atenção dos colegas dele por conta das piadas. E foi ali que ele começou na sua carreira de humorista, vamos dizer, né? Por mais que ele não tenha se dado conta na hora, mas foi ali que começou a sua carreira, né? Mas daí ele começou a perceber que ele fazendo piadas com os colegas da escola e conseguindo chamar a atenção deles para uma coisa boa, né? Ele tentou fazer isso na casa dele, com a mãe dele, e percebeu que
funcionou também. Então a mãe dele começou a dar um pouco mais de atenção pra ele por conta das piadas mesmo. E aí ele começou a ingressar no mundo artístico, né? Ele começou a ir em pequenos bares, porque lá é muito comum, né? Em Chicago é muito comum. Ele ia a alguns bares, fazia stand-up. Então foi no mundo do stand-up que a sua carreira começou. E aí depois ele não parou mais. Ele foi pra televisão, ele foi pro cinema, como a gente já sabe, né? Só que ele gostava mesmo, era do stand-up. Por quê? A gente vê que na televisão, no cinema, enfim, nos filmes, ele tem uma cara de que vai fazer uma piada a qualquer hora, né? Então, não sei, pelo menos eu tenho essa visão dele. Ele parece que ele vai soltar uma piada a qualquer hora. E era praticamente isso que poderia acontecer. Porque até mesmo nos sets de filmagem, os diretores, os produtores, eles pediam pra ele, né, se concentrar um pouco mais, pra ele parar um pouco com piada, porque afinal o filme não era sobre isso muitas vezes, né? E por isso que ele gostava tanto do stand-up, porque ali ele poderia ser realmente o humorista que ele era, por dentro. Só que a gente vê que, né, ele tem uma vida muito difícil, principalmente por conta da infância. Então, todas as vezes que ele tentava chamar a atenção das pessoas para uma coisa, nós já podemos imaginar que isso vinha de ele tentar chamar a atenção da mãe para ele, né? Ele queria carinho, ele queria atenção de todas as formas, e isso acabou refletindo no seu futuro, né? Refletindo no papel Robin Williams, no ator Robin Williams, nos personagens. E, gente, isso é muito triste, né? Claro que eu não vou contar a história inteira dele aqui, porque, né, vocês têm que comprar para vocês lerem. Mas o jeito como a autora depois acaba contando, tirando o primeiro capítulo, né, e as homenagens, que são chatas, repetitivas e muito, assim, sensacionalistas, depois ela conta a história dele de uma forma um pouco melhor, né? Então, vai contando toda esse caminho dele até os cinemas. Só que o problema, tem um problema nesse livro, né? Então, se você não assistiu todos os filmes dele que você quer assistir, você vai ter que pular algumas partes, porque conta o filme inteiro, assim, até o final, do começo ao final do filme ela conta. Ela dá uma resumida, mas ela conta o final do filme. E isso eu não achei bacana, né? Eu só não pulei porque eu li um pouco mais rápido, então eu lia com menos atenção essas partes dos filmes. Infelizmente a autora faz isso, e infelizmente isso não foi cortado, mas fazer o quê? Eu gostei muito de ter lido esse livro, muito. E o que eu tinha colocado no Instagram, né, é uma reflexão, assim. Eu tava bem no começo do livro quando eu coloquei aquilo, que às vezes a gente se limita muito, né, a conhecer as pessoas. A gente vê aquela carcaça dela, como a dele, e pensa que aquela pessoa é feliz, e pensa que aquela pessoa é daquele jeito, mas ela não é. Às vezes ela pode ter algumas mágoas muito profundas, muitas vezes não, na maioria das vezes nós só vemos cara, né? Não vemos coração. E isso é uma coisa muito triste, né? A gente pensar que vivemos de aparências, literalmente nós vivemos de aparências. E o tanto de tempo que a gente não perde, sendo que a gente poderia conhecer melhor a pessoa, a gente perde fazendo piada muitas vezes, ou muitas vezes a gente pratica um bullying, mas por trás da pessoa, pelo simples fato de a gente falar mal de uma pessoa que a gente não conhece. Não importa se a gente conhece bem a pessoa, a gente acha que a gente conhece bem, como a esposa dele pensava isso, né, que conhecia ele bem, mas pelo jeito não. Mas também na rua, né? Então, sabe, eu acho uma coisa. Acabei de me lembrar aqui de uma coisa. Tem alguns sites de humor, tudo bem, são sites de humor, então nada ali deve ser levado a sério, claro. Mas uma época eles colocaram umas fotos de uns bolos de princesas da Disney, coisas do tipo.
E várias pessoas, só que assim, o bolo, ele não era assim dos mais lindos, maravilhosos que a gente vê no mundo, né? Os bolos, de certa forma, eles eram um pouco deformados. E aí, por conta deles serem deformados, né, vamos dizer, várias pessoas começaram a, lógico, falar mal, né? Falavam, nossa, por que essa pessoa então faz bolo? Nossa, que confeiteira horrorosa. Enfim, falavam muita coisa, mas muita coisa. E aí, um dia um outro site, que por sinal não era de humor, contou a verdadeira história da pessoa que faz esses bolos, né? É uma pessoa que ela não ganha nada com aquilo e ela dá esses bolos para crianças carentes. E essas crianças, né, para elas aquilo é uma coisa super especial, é uma coisa única, né? Que criança carente, vamos dizer que poderia ter um bolo da Disney, né? É uma coisa assim, pô, a mulher ela tá fazendo uma boa ação, uma super boa ação. E as pessoas ali falando mal do trabalho sem ao menos conhecer. E a gente vê, né, pô, a gente fala mal do bolo, o que a gente vai falar do ser humano, né? Então, muitas vezes, como eu já falei, a gente só vê a cara e realmente não vê o coração. A gente perde tempo com essas coisas, a gente perde tempo julgando as pessoas, sendo que a gente poderia perder tempo, além de fazer o bem, conhecer as pessoas, ouvir as pessoas. Muitas vezes o que falta para essas pessoas é ter com quem dividir, né, as suas preocupações, os seus problemas. E muitas vezes elas não sentem liberdade para falar com a gente sobre algumas situações que ela pode estar vivendo. E nós? Que nós estamos fazendo por isso? Será que nós estamos dando a liberdade para ela? Será que nós estamos dando essa abertura para ela? Ou será que nós estamos somente perdendo tempo julgando aquela pessoa, falando mal, ou nem falando mal, mas falando, não escutando? Enfim, esse livro ele me deixou bem pensativa assim por um bom tempo. Tanto que faz quase um mês que eu terminei de ler esse livro e só agora eu tô conseguindo fazer uma tentativa de resenha, só agora eu tô conseguindo digerir a história. É uma história muito triste dele, mas é uma história que com certeza ela tem que ser lida, ela tem que ser lembrada, reconhecida. Ele é um ator que deve ser muito reconhecido. O tanto de demônios que esse cara enfrentou internamente, só ele sabe, né? E, enfim, com certeza foi uma das maiores perdas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.